Os canoeiros do Rio Santa Maria da Vitória. Primeira parte: a participação dos canoeiros na colonização e no desenvolvimento econômico de Santa Leopoldina foi fundamental. Oficialmente, a colonização de Santa Leopoldina foi iniciada em 1856, quando o conselheiro Couto Ferraz, ministro do Império, autorizou a demarcação de uma área de 567 km², à margem do Rio Santa Maria, para a fundação de uma colônia de imigrantes. Em 1856 foi criada a colônia Santa Leopoldina, voltada para os imigrantes suíços às margens do Rio Santa Maria da Vitória. Em 1857 chegaram os primeiros imigrantes suíços, além de alemães, pomerâneos, austríacos e de outras nacionalidades de língua alemã, além dos italianos. Todo o desenvolvimento e riqueza da região se deve aos canoeiros, que desciam o rio utilizando os remos e retornavam impulsionadas por longas varas apoiadas no peito dos barqueiros. Eram eles que traziam a produção agrícola para a exportação através do Porto de Vitória. E levavam as importações em suas canoas. As canoas com capacidade para 90 sacas de café tinham 16 metros de comprimento, com 1,70 m de boca e 1 metro de altura. A espessura do casco era em torno de 3 centímetros. Haviam canoas feitas com um único tronco de árvore, enquanto circulavam outras construídas de várias peças, justapostas e calafetadas. A capacidade era variada. Algumas maiores e outras menores que essas especificações. Mas todas tinham em comum a mesma proporção entre o comprimento e a largura, sendo que a regra em todas era de ser 20 centímetros mais estreita na popa. As canoas não tinham quilhas. Em cada canoa haviam 2 estrados, sendo um ligeiramente acima do fundo, para proteger a carga contra infiltrações. O segundo estrado ficava sobre o carregamento e servia de piso para os canoeiros, quando forçavam o remo para subir rio acima, já que a subida exigia muita força. Quando chovia, a carga era protegida com um encerado. Os canoeiros faziam também o transporte de passageiros. Na polpa, entre a banqueta do mestre e a extremidade do estrado inferior ficava a estância, pequeno espaço livre onde podiam viajar com relativo conforto até 10 passageiros na denominada primeira classe e com direito a um toldo. Os passageiros da segunda classe iam por cima da carga. Haviam 3 petrechos na canoa, destinados a funções auxiliares específicas: a caixa do mestre, o buzo, ou buzina, e o caldeirão. O mestre, quando em serviço, levava sempre uma caixa de madeira, na qual guardava seus pertences, a correspondência e os valores de que era habitual portador. O buzo era um chifre de boi, recurvo, com 60 a 70 centímetros de comprimento, furado no ápice, onde o canoeiro soprava e emitia uma espécie de mugido. A tonalidade era característica de cada canoa e dificilmente o som de um buzo era idêntico ao outro. O toque era longo, uniforme, profundo e firme numa única nota musical. Assim, quem ouvia o som do buzo já identificava qual a canoa que estava chegando. Cada canoa tinha seu nome próprio e a escolha era normalmente sentimental ou o nome de uma pessoa amada pelo canoeiro. Alguns desses nomes são lembrados pelas pessoas mais idosas de Santa Leopoldina. Eram as canoas Julieta, Olga, Augusta, Lola, Flor do Cachoeiro, União, Escorrega, Rio Bonito, Figueira, Flor de Santa Leopoldina, Só Se Vendo, Guarani, Maria Luísa e Santa Maria, sendo esta última a mais antiga de todas as canoas. Eram os próprios canoeiros quem acomodam a carga nas pequenas embarcações. Eram eles que faziam o transporte na cabeça entre os ranchos até a embarcação. A partida não tinha hora fixa. Era calculada de acordo com o estuário da maré vazante na Baía de Vitória. A viagem de volta se inicia durante a maré cheia. Para descer o rio usava-se o remo. A exceção era quando o canal estivesse muito seco. Os canoeiros se agrupavam nas proximidades da polpa e remavam ora de pé, ora sentados, como se fosse mais cômodo em face do volume da água e da disposição das sacarias. A viagem de volta, subindo o rio, era sempre a vara. Só o mestre conserva o remo para servir de leme. Para dar começo aos impulsos regulares da viagem, os canoeiros se colocavam bem à proa, e de frente para ela, ficando à direita a partir da proa, o proeiro e o sotaproa. À esquerda, na mesma ordem, a contraproa e o fogão.
O rio Santa Maria da Vitória tem como afluentes no município de Santa Leopoldina os rios da Prata, Crubixá-Mirim, Crubixá-Açu e Mangaraí. O rio foi quem ditou a localização da sede da colônia de Santa Leopoldina. Inicialmente a sede da nova colônia foi demarcada em 1856 a 4 léguas aima, já na região encaixoeirada, na localidade onde é hoje o distrito de Suíça. Com os primeiros ranchos de tropa, armazéns de carga e postos de abastecimento, surgiu o Porto de Cachoeiro que, em 1867, tornou-se a sede oficial da colônia com a denominação de Cachoeiro de Santa Leopoldina. O nome de Cachoeiro foi por causa de sua localização da sede, que se encontrava no local onde o rio deixava de ser encachoeirado. Cachoeiro de Santa Leopoldina chegou a ser a terceira colônia mais populosa do Império Brasileiro. Como o transporte fluvial através das canoas era tão importante, a sede da colônia veio para o Porto das Embarcações, o Porto de Cachoeiro, que hoje é Santa Leopoldina. A intensidade do tráfego de canoas, levando a produção agrícola para a exportação, trazia muito dinheiro e isso impulsionou a importação diretamente da Europa dos materiais empregados nos casarios e sobrados. No final de janeiro de 1860, Dom Pedro II, juntamente com sua esposa Teresa Cristina Maria, embarcou em uma grande canoa, com destino ao porto de Cachoeiro de Santa Leopoldina. A canoa tinha um toldo de linho na popa e era forrada com macios colchões de crina animal, destinados a amenizar aquela viagem noturna. Nas canoas haviam moringas de água potável, além de refrescos de pitanga e caju e cestos recheados com lanches. Não faltou um garrafão de cachaça para os canoeiros e os escravos negros que acompanham a viagem. A viagem imperial de 60 quilômetros foi narrada pelo imperador da seguinte forma: o rio é muito tortuoso e às vezes as varas não tocavam o fundo, grande correnteza por estar muito cheio, mata pelas margens, bastantes mosquitos. Eram de inspirar confiança à prática e à resistência dos 4 pretos remadores, bem como a perícia do 5º, que sustentava o leme. A luz verde de uma lanterna de madeira erguida na proa traçava a rota tortuosa para as canoas que vinham atrás. Quando o toque do buzo, ou buzina de chifre de boi, soprado pelo canoeiro mestre, anunciou, ao longe, a aproximação de Sua Majestade do Porto do Cachoeiro, estrugiram girândolas de foguetes, o sino da capelinha pôs-se a repicar festivamente, e os colonos e moradores da vizinhança, umas 300 pessoas, congregadas pelo tenente João da Silva Nazaré, diretor da colônia, disparavam para o céu as suas espingardas e erguiam vivas entusiásticos, enquanto a canoa aparecia, na volta do rio. Manhã cedo, escreveu o enviado do Jornal do Comércio que acompanha a visita de Dom Pedro II. Ele, pouco depois, Sua Majestade pôs o pé em terra, acompanhado do presidente da província, do ministro do Império, e dos mais senhores de sua comitiva. O tenente Nazaré foi o primeiro que teve a honra de beijar a mão do imperador. Os colonos alemães receberam o imperador com as salvas. O sino da igreja replicava com entusiasmo. No relatório do enviado extraordinário suíço ao Brasil, Johann Jacob von Schudin, sobre as colônias de Santa Isabel, Santa Leopoldina e Rio Novo e que constam no livro Viagem à Província do Espírito Santo, 1860, é registrado que no dia 5 de novembro de 1860, ele passou pelo Porto do Cachoeiro em destino à colonização de conterrâneos suíços. Descreveu da seguinte forma: a comunicação com a capital se faz pelo rio Santa Maria, navegável o ano todo. Em uma canoa conduzida por 5 vigorosos negros, franqueamos em 9 horas a distância entre Vitória e o Porto do Cachoeiro. A partir desse ponto, na direção oeste, o rio deixa de ser navegável.